Antes de começar, eu queria fazer uma observação aqui. Até eu fiz umas anotações para eu mais ou menos poder me orientar. Uma pessoa falou para mim que eu devia estar muito satisfeita. Aquelas pessoas que são meio... Por um lado elas te elogiam, por outro elas, na verdade, elas são um pouco sarcásticas. Porque as coisas estavam mudando, pessoas que diziam certas coisas em termos de Lacan estão falando com mais coerência, ou sei lá, diferente, estão tentando se organizar ou mudar o texto, e que, enfim, são pessoas que não tinham uma boa relação comigo, às vezes. Eu queria deixar claro duas questões aqui, que até eu mais ou menos queria esclarecer o seguinte. Primeiro, que eu estou firme na minha posição. Eu não tenho esse tipo de ilusão, porque, na verdade, é claro que eu reconheço esses sinais do tempo. Eu estou vendo na rede uma mudança, graças a Deus. Muita impostura que acontecia não acontece, e muitos enganos que também aconteciam estão deixando de acontecer. E muitas ofertas de cursinhos e porcarias e tal, que eu vivia me incomodando por causa disso, também não estão acontecendo também do jeito que aconteciam. Ou o uso de termos de uma maneira irresponsável. Então, agora, nem eu vou ficar adulando essas pessoas que se encontram acima, olha fulano, porque eu reconheço que eles, afinal, eles podiam ter dificuldade de entender, mas eles estavam trabalhando, eles tinham lá suas instituições, suas coisas, eles estavam tentando manter, senão, imagina, há 25 anos eu saí do campo freudiano, se as pessoas não tivessem feito as coisas em outros lugares, em outras instituições, e ficar como? Não é assim, não, eu não sou essa maluca que pensa assim. E ao mesmo tempo eu não posso negligenciar os outros que estão tendo a oportunidade de aprender e tratar eles muito bem quando eles me escrevem ou pedem ajuda, etc. Então, esses primeiros sinais de discórdia que eu estou encontrando, tem gente que chega a ser mais até agressiva, tem gente que chega a ser irônica e tem gente que chega a ser muito correta em me ajudar, tem de tudo. Mas esses primeiros sinais de discórdia fazem parte, pois se as pessoas passaram anos dizendo que uma coisa era outra, de repente elas têm que voltar atrás, imagina, elas falaram com não sei quantos alunos, elas escreveram textos, é natural que haja essa resistência. A segunda parte que eu queria esclarecer é o seguinte: na posição atual que eu me encontro, ainda me recuperando de um acidente que eu tive e que eu tenho até dificuldade na fala, não dá para ter gozos narcísicos e tal. Quer dizer, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou tendo a oportunidade de fazer alguma coisa pela psicanálise, mas eu trabalho dentro da minha casa, eu não posso me deslocar para a rua, às vezes eu tenho que me deslocar acompanhada, às vezes eu consigo andar sozinha, depende de como é que o cérebro está ainda reagindo. A minha isquemia foi grande na ocasião, agora eu estou me recuperando. Então, uma pessoa que está nessa circunstância que eu estou, não tira vantagem desse negócio, assim, não é assim, tá? Então eu queria deixar isso claro, para não ficarem falando, bebê, nada disso. Estou feliz de estar podendo colaborar com a psicanálise, sim, e dos que me pedem ajuda eu dou, e os que estão podendo refazer o texto antigo deles, muito bem. Eles vão continuar donos das instituições deles e claro, tem uma visibilidade muito grande e é muito bom, e que ótimo que eles vão consertar os textos deles. Eu não tenho nada com isso. O meu trabalho é só tornar Lacan viável, tá? Só isso. Isso é que eu estou fazendo. Se eu estou tornando, tá perfeito o meu trabalho. Agora, a pessoa que está na situação que eu estou se recuperando ainda, não tem nem tempo para ficar tendo esse papo de então eu estou achando muito interessante acabar com as criaturas. Não dá, viu? Queria esclarecer isso. Bom, vamos para o parágrafo que eu falei que a gente ia falar do Hegel. Essas observações, quais? Aquelas do descentramento do homem que o Freud faz, né?
diz que ele, Darwin e Copérnico descentraram, né? O Copérnico com a Terra, né? Que ele mostra que a Terra é que gira em torno do Sol, o Darwin que diz que a gente vem, né, do macaco e companhia, até da formiga, sei lá de quem mais, da galinha, do jacaré, do pato e tal. E a gente não é essa coisa tão fantástica, né? E dele Freud que descentra o homem e mostra que o eu não é o centro do universo, ao contrário, é o sujeito do inconsciente quem faz. Essas observações definem os limites em que é impossível a nossa técnica psicanalítica desconhecer os momentos estruturantes da fenomenologia hegeliana. Estruturantes que fazem, que estruturam a fenomenologia, a organização de como é que ele vê o que aparece, o Feiner, né, do grego, né, logia é o conjunto das palavras, né, como é que ele fala sobre o que ele está vendo, né, a fenomenologia hegeliana, no Hegel, como é que o Hegel fala sobre essas coisas que ele vê? Em primeiro lugar, a dialética mestre/senhor e do escravo, do mestre senhor e do escravo, assim que está traduzido. A palavra em francês é maître, a gente vai voltar nisso, ou a da bela alma e da lei do coração, e, de modo geral, tudo o que nos permite compreender como a constituição do objeto se subordina à realização do sujeito. Agora vou para a questão. Então, são duas coisas. Uma é a parte hegeliana, dialética mestre/senhor e do escravo, ou a bela alma e a lei do coração. E o outro é, de modo geral, tudo que nos permite compreender como a constituição do objeto se subordina à realização do sujeito. Com relação à dialética mestre/senhor, do mestre/senhor e do escravo, eu corto esse mestre completamente. Por quê? Em português você só tem o mestre zen, que na verdade, se fosse para a fórmula, seria o azinho, não seria um S1. O mestre de obras, que é um cidadão maçom, com maçom em francês, né, o pedreiro, contratado por um senhor, um S1. Ele é, na verdade, um S2 contratado por um S1. O mestre é um S1. Ele é um dono da terra. E outra palavra é o professor. O professor é um camarada ou o pedagogo que é contratado para dar aula, para ensinar, para cuidar, né? O pedagogo era um escravo na Grécia que cuidava das crianças. Então, essa possibilidade de chamar professor de mestre e dizer que por que a gente chama o professor de mestre aqui, o mestre passa a ser o S1, não. O professor é um ser contratado por um S1, um dono de colégio, um dono de faculdade ou nós mesmos que pagamos a faculdade ou o colégio. Então, nesse caso, quem é o S1? Nós que pagamos o professor, pode ser ele particular ou ele esteja dentro do nosso colégio, nós pagamos ao S1 dele, quer dizer, ao dono do colégio, para que esse dono pague a ele. Então, ele compra o saber do professor. Então, não tem como usar. A palavra mestre, eu excluo. Maître, em francês, é senhor. É o Adonai do hebraico. É o senhor da terra. Então, a dialética que o Hegel está falando é do senhor escravo. Por quê? Na Grécia Antiga, também em Roma isso acontece, você tem o escravo. Aqui também nós tínhamos. O senhor é o dono da terra, é o dono das coisas, mas ele precisa do outro que sabe fazer, porque o senhor, ele tem o poder do lugar, do dinheiro, no caso, para comprar o trabalho hoje de um mestre de obras, de um professor, de não sei quem. Agora, ele é o dono da empresa, o dono do conglomerado, atualmente, no capitalismo. Ele é o dono,
do banco? É o dono. É o dono da terra na época do sistema escravocrata feudal, que é quando Hegel está tratando da dialética, senhor e escravo. E o escravo é o discurso do universitário, é o discurso da universidade, o professor que dá aula, também é o artesão que faz as coisas, a empregada doméstica, o empregado do banco, é quem está vendendo o seu saber. Ou porque nós não temos escravidão, onde tem escravidão é quem está simplesmente fazendo o seu saber para o dono, tá? Então, é dialética, senhor, escravo. Não aceito mestre. Mestre, tá errado isso. Isso é maluquice. É maître em francês, mas em português é senhor. Ou em hebraico, Adonai. Ou a da bela alma. A bela alma eu tirei do Zizek. Vem da estética de Hegel, fenomenologia do espírito. Mas tirei do Zizek naquele mais sublime dos histéricos, Hegel com Lacan, página 85 e 87. Mais ou menos é o seguinte. A bela alma pretende descrever o estado deplorável do mundo como se dele estivesse excluída, como se o olhasse de uma distância objetiva, digamos, de uma distância de metalinguagem, de uma linguagem que vai além. Mas ela se esquece de incluir nisso sua própria posição subjetiva, quer dizer, a si própria. O fato de que quer o mundo tal como ele é para poder ocupar sua cômoda posição de vítima explorada. Todo o seu gozo narcísico se prende a esse papel. A sua identidade de vítima explorada dá consistência ao seu eu imaginário. A gente tem esse tipo de chatice na clínica. O cara acha que o mundo devia girar em torno dele. Então, é horrível as pessoas andando na rua, é horrível o trânsito, é horrível não sei o que, ele também não arranja um trabalho e afinal os outros estão viajando, mas ele é a vítima, mas ele não percebe o quanto ele, na verdade, contribui para essa desgraça toda. Ou então fica na rede reclamando do presidente da República, mas não faz nada para tirar o presidente da República. De efetivo nada, não sei falar mal. Ou reclamando que a Amazônia está pegando fogo. Muito bem, e você está fazendo o que, na verdade, em termos de trabalho concreto para resolver? Ou você está se informando se é época de queimada, ou se isso é real, até que ponto? Não, mas está repostando uma pessoa de coisas. Então, bom, e outra coisa do Hegel também é a lei do coração, que vem da Fenomenologia do Espírito, capítulo 5, certeza e verdade da razão. Ele diz o seguinte: a consciência procura a autoidentidade de si, não mais na afirmação da singularidade de uma pessoa só, de uma singularidade, através dos impulsos naturais, mas através da sua reconciliação imediata com o universal de todas as vontades, através da lei do coração. E essa lei do coração, então, é a necessidade, deixa de ser posta como afirmação da particularidade, da posição singular da consciência, que procura o prazer, para ser o universal ou aquilo que funda uma lei cujas raízes se encontram no sentimentalismo do coração. Isso por um lado, Lacan diz. Por outro lado, ele diz, e de modo geral, quer dizer, essas observações do Freud definem os limites em que é impossível a nossa técnica desconhecer tanto essa situação do Hegel, quanto, de um modo geral, tudo o que nos permite compreender como a constituição do objeto se subordina à realização do sujeito. Isso a gente viu no estado do espelho, que o sujeito nasce daí. Nasce o sujeito do inconsciente, e aí sim você tem o eixo A, a linha fundada, e o objeto só existe a partir daí.
Vocês lembram, inclusive, da imagem que fica estática e tudo mais, e tudo que ele considera objeto é aquela projeção de tudo que está aqui atrás dele, da tal da algazarra que eu falo, e eu falei de todos os objetos que estavam. Então, isso só nasce, esse objeto só nasce a partir da constituição do sujeito, do inconsciente. Tá? Então, isso é importante. Qualquer coisa eu repito o parágrafo inteiro na próxima, porque agora o tempo já foi. Mas já falei os termos principais.